paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dia 8, quarta-feira, um convite a você. Cultuarmos ao Senhor juntos hoje, das 19 horas e 30 minutos até as 21 horas e 15. Estaremos aqui celebrando ao Senhor a boa palavra de Deus, alvos de oração, louvores ao Senhor e uma oração específica sobre a sua vida. Nós estamos trabalhando o tema Semeando Bem, Colheita Farta. E mais uma vez nós seremos muito abençoados. Hoje, Êxodo capítulo 2, versículo 23 diz: E aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus do seu concerto com os filhos de Abraão, Isaque e Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Quando a Bíblia diz que conheceu-os Deus, diz que se relacionou com eles, se aproximou deles, esteve junto a eles. Eu quero dizer a você que dentro dessa história, dentro disso que nesse momento está acontecendo com esse povo, talvez retrate ou aponte várias circunstâncias que também dizem respeito à nossa vida. O contexto aqui, e basicamente nesse texto que eu lhe falei, que eu lhe li agora, a Bíblia está dizendo que o opressor morreu, aquele que oprimia, aquele que comprimia o povo, é o que a palavra está dizendo. E por conta desse vácuo, dessa autoridade, morre um reinante e vem o outro. Esses que estavam servindo tiveram uma pausa, uma interrupção e também uma perplexidade. Como é que isso vai continuar? Vai continuar dessa forma? Não vai continuar? Qual a atitude deles diante dessas circunstâncias opressivas que eles estavam vivendo? Interessante, porque a Bíblia diz que foi nesse momento que o povo clama ao Senhor, que o clamor do povo subiu diante de Deus por causa da sua servidão. Há aqui o que se pensar que o povo de determinada forma estava tão envolvido naquilo que os escravizava que eles esqueceram de clamar livramento de Deus. E aí? Quantas vezes se passa uma pessoa por circunstâncias opressivas, por questões inibidoras, por questões enclausuradoras, por questões mesmo que vêm comprimir a vida da pessoa e a pessoa diz crer em Deus, mas não clama por socorro, não invoca o nome do Senhor, não fala com Deus em oração a respeito do que está vivendo. E eu não estou lhe dizendo, obviamente, que precisa chegar a uma situação crítica para se reportar a Deus em oração. Ao contrário, a palavra diz orai sem cessar, ou mantenha uma comunhão com o Senhor sem interrupção. Como você tem lidado com as suas situações opressivas? Como que você tem lidado com circunstâncias e situações da sua vida que você não aprecia, ou às vezes situações tão boas que você gosta daquilo, mas o que você tem feito da sua vida espiritual? Lembrando que Cristo disse em Mateus 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E às vezes nós levamos a nossa vida tão materialmente falando que a gente se esquece que nós somos um ser espiritual e que precisamos nutrir o nosso espírito, e ele só é nutrível com a nutrição do céu, com a nutrição que vem de Deus. Assim como você vai ao nutricionista porque você precisa de uma repaginada no seu corpo por conta da sua saúde, passa lá a dieta, no céu também tem uma dieta. Ore, clame, leia a Bíblia, busque a Deus, jejue, enfim. O Senhor tem uma boa relação de nutrição para nos trazer. Mas a Bíblia diz então que esse povo clamou ao Senhor por causa da sua servidão. Existem gente que só clama ao Senhor quando está em servidão, quando alguma coisa não está tão boa na vida humana comum. Mas quando está tudo bem, a situação desse povo é um pouco assim, sempre foi. Eles tinham um refresco divino,
O livro de Juízes contextualiza isso de uma forma muito primorosa. O Senhor mandava um libertador, um juiz, ele comandava o exército à vitória, o povo ficava aliviado, havia alívio na terra por X anos e o povo se esquecia de Deus. É assim que você faz? Você tem vivido a sua vida humana comum e isso é uma questão sua própria, você é dono do seu nariz ou dona, enfim, as consequências também são suas, só não podemos pegar as consequências das nossas atitudes e querer lançar sobre a vida de outras pessoas. Existe um monte de crente na igreja que faz isso. Elas não se posicionam espiritualmente falando, elas não buscam a Deus como deveriam, elas não seguem uma orientação rígida de nutrição divina e elas então de alguma forma são acometidas pelo resultado das suas próprias decisões e quando elas estão nessa circunstância querem atribuir culpa daquilo que estão vivendo a outras pessoas. Elas não conseguem ver que elas são as primeiras culpadas ou as próprias culpadas por aquela circunstância que está vivendo. Esse povo reage. Eles invocam o nome do Senhor e a Bíblia diz que o Senhor Deus ouviu o gemido do povo e lembrou-se Deus do concerto que ele tinha com aquele povo. Na verdade, o texto hebraico original não diz que Deus lembrou-se da aliança, diz que Deus não se esqueceu. A forma portuguesa ou a forma de tradução de expressar isso, na verdade é a mesma, contudo com detalhes importantíssimos, diferenciados dessas duas maneiras de dizer. Deus se lembrou, Deus se esqueceu, na verdade, não se esqueceu, na verdade é a mesma coisa. Só que quando nós falamos Deus não se esqueceu, nós estamos falando de um Deus presente, de um Deus que está presente olhando. E eu posso lhe assegurar que Deus está olhando agora para você. Deus está esperando que você veja a sua situação, a sua circunstância, fale com Ele. A minha situação é boa, fale com Ele. Eu estou feliz, alegre, fale com Ele. Não, não é boa, fale com Ele. Olha, eu estou vivendo coisas graves, fale com Ele. Porque o problema meu e seu, o problema da maioria das pessoas é pensar que para Deus não importa. Para Deus importa. E para você importa. Para mim importa. Falar com Deus, ter relacionamento com o Senhor. E qual é a contrapartida? Deus então vem e ministra ao povo. E a Bíblia diz no versículo 25, atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os, ou seja, se envolveu com eles. Como se Deus fizesse assim, vem cá, trouxe para perto. A linguagem figurada bíblica assertiva sobre esse relacionamento é aquela que Jesus mesmo fala. Ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas aqueles que a ti são enviados. Ele diz numa linguagem figurada, quantas vezes eu quis abrigar-te, como a galinha abriga os seus pintinhos debaixo das suas asas, traz para perto protegendo. Deus quer te trazer para perto protegendo. Receba isso agora. Deus quer te trazer para perto protegendo. Mas a questão toda aqui não é o querer de Deus, é o querer seu e nosso, querer nos abrigar na proteção de Deus. Porque nos abrigando na proteção de Deus, nos envolvendo com Ele, isso é uma posição de privilégio, sim. Isso é uma bênção para a nossa vida também, mas é uma posição de responsabilidade. E existem muitas pessoas que querem o abrigo de Deus, o conforto de Deus, mas quando se veem produtivas em alguma área, batem asas para longe de Deus. No momento em que fala com você, as asas divinas estão abertas para que você de novo volte ao seu lugar. Você pode agora voltar ao seu lugar. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.